E boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser assim um vídeo sobre o que é que as pessoas pesquisam no Google. Vamos escrever assim a primeira palavra e vamos ver que sugestões é que nos dá. Vamos começar e a primeira palavra vai ser a palavra como. Parece como criar um thumbnail, como trabalhar com Sony Vegas Pro, como fazer crepes, como fazer marmelada e como fazer rabanadas. Tipo, época de Natal o pessoal está todo a pesquisar isto. Como assar castanhas no forno, como abrir uma loja, como aceder a sites bloqueados, como adormecer. Como adormecer? Tipo, vou-vos ensinar. Põe tipo uma almofada, encostam a cabeça, fecham os olhos e dentro de momentos irão adormecer. Próximo, vamos usar o como emagrecer, como engordar. Portanto quer dizer que há mais pessoas a pesquisar como emagrecer como engordar. Tipo, como engordar é só tipo comer. Tipo, comer, não fazer exercício. Tipo, se estás tipo no primeiro ano, acho eu. Como escrever uma carta, como engravidar, como estudar. Bem, como estudar? Tenho que começar a pesquisar isto. Próximo. Como irritar um jogador de LOL. Como instalar Minecraft. Como instalar Pokémon GO. Como instalar mods. Como irritar jogadores de LOL 3. O que acontece. Escrevi mal. O que acontece se os travões atuam de modo desigual sobre as rodas do mesmo eixo. O que acontece se tomar muitos comprimidos? O que acontece se não pagar multa? O que acontece se eu bloquear alguém no Snapchat? O que acontece se tomar 2 pílulas no mesmo dia? São os problemas das pessoas hoje em dia. Vamos por um A. Como arrancar um sinal? Como acordarmos um sonâmbulo? Dou 2 chapadas, ver se não acorda. O que acontece se as abelhas desaparecerem? Sério? O que acontece se a Terra parar de girar? O que acontece se assobiar à noite? What the fuck? O que acontece se assobiar à noite? Ih, mano, também não sei. Só lá me estou. Agora nos para o E. O que acontece se eu bloquear alguém no Snapchat? O pessoal está todo a pesquisar cenas no Snapchat. O que acontece se esquecer de tomar a pílula um dia? O que acontece se eu desligar o PC durante uma atualização? O que acontece se esquecer de tomar a pílula um dia? O que acontece se eu bloquear um número de celular? Vamos para um dia agora. O que acontece se interromper a pílula? Oh, man, parem de fazer as mesmas perguntas. O que acontece se ingerir cloro? O que acontece se ingerir água oxigenada? O que acontece se injetar cloreto de potássio na veia? Oh, man. Este pessoal... Tipo, estas são as cenas mais pesquisadas por toda a gente. Ou é estranho? O que acontece se ingerir pelo de gato? Mano, é que é cada pergunta. Ora bem, vamos para o próximo. Acontece. E agora vamos procurar quando muda a hora, quando começa o inverno, quando joga o Porto, quando joga o Benfica, quando começa o outono. Vamos para um A. Quando as luzes se apagam, tipo, estou a ver este botão aqui, e é nesse momento que as luzes apagam, quando clicam nesse botão. Quando a chuva passar, quando acaba o verão, quando a hora muda, quando as luzes se apagam o filme. Afinal era um filme. Bom, vamos pôr um E. Quando entra o outono, quando eu era pequenino, quando eu piso o pedal da embreagem, quando eu morrer, quando é que muda a hora? Como fazer? Isto já. Como fazer arroz, alteria, almôndegas, arroz cheio. É tudo culinário. Portanto, acho que vamos mudar. Se eu ficar, se eu pudesse, se eu pudesse desamar, se eu ficar livre, se eu, espaço, o que acontece? Se eu ficar, o que acontece no final? Se eu ficar, o que acontece no final do filme? Se eu não votar, o que acontece? Se eu votar nulo, o que acontece? Se eu votar branco, o que acontece? O pessoal quer todo saber de cenas de votar. Quantas vezes se deve lavar o cabelo? Quantas vezes o homem foi à lua? Quantas vezes se deve urinar por dia? Quantas vezes por semana se deve treinar? Quantas vezes devemos lavar os dentes? Mas por agora não há. Quantas vezes a cadela precisa cruzar para engravidar?
Quantas vezes Angola é maior que Portugal? Quantas vezes a Terra é maior que a Lua? Quantas vezes a Rússia é maior que Portugal? Quantas vezes amor me tens ferido? Quantas vezes amor me tens ferido? Senti essa. O próximo, vamos pôr um é: quantas vezes Espanha é maior que Portugal? Quantas vezes em cada segundo ocorre um batimento de asas? Quantas vezes esteve a Troika em Portugal? Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz? Quantas vezes eu vi os lobos? Não sei porque é que o pessoal anda tipo a pesquisar estas cenas, tipo, não faz sentido nenhum. Há cenas aqui mesmo bué estúpidas. Quantas vezes ir ao ginásio? Quantas vezes Israel foi levado cativo? Quantas vezes Israel foi para o cativeiro? Quantas vezes ir ao banheiro por dia? Quantas vezes ir à academia por semana? Algumas fazem sentido, mas tipo, porquê que não perguntam isso tipo, a alguém em vez de irem pesquisar ao Google? Tipo, se andam no ginásio, podem perguntar ao vosso PT quantas vezes devem vir. Mas, bem, vamos para o próximo. Agora vamos pesquisar. Eu antes de ti, eu acredito, eu amo você. Vamos pesquisar. Eu fiz com carinho. Eu fiz o meu palhaço. Eu fiz em francês. Eu fiz em inglês. Eu fiz de tudo para mudar. Mas por um lado, eu fiz a Flokis terminar namoro. Eu fiz a diferença. Eu fiz a minha parte em inglês. Eu fiz a chuca. Eu fiz a escolha certa. Boa. Fiz a escolha certa. Eu fiz em francês, inglês, espanhol. Eu fiz esse reggae para você. Eu fiz essa simpatia e funcionou. Ainda bem. Eu fiz isso. Também fiz. Eu fiz intercâmbio em inglês. Eu fiz isso em inglês. Eu fiz isso pela risada. Eu fiz em inglês. Porquê que o pessoal não põe tipo Google Tradutor em vez de escrever eu fiz em inglês? Tipo, what the fuck? Próximos por um O, ainda não pusemos nenhum O nenhum. Eu fiz o meu palhaço. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz ou eu fez. Eu fiz. Quem é que tem dúvidas se diz eu fiz ou eu fez? O que é que fizeste? Eu fiz muita coisa. Eu fiz isto. Eu fiz aquilo. Eu fiz o que pude. Eu fiz a minha parte. Eu fiz o Mequinho a chorar. Coitado do Mequinho. Eu fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu fiz uma viagem. Eu fiz um samba quadrado. Eu fiz um MSN dela no umbuzeiro. Um buzeiro. Eu fiz um reggae para você. Eu fiz espermelo. Leque a dura, posso engravidar. Eu fiz loucuras para te encontrar. Eu fiz loucuras para te encontrar. Fui paciente para te esperar. As coisas são muito comoventes. Eu fiz epocavitação. Eu fiz liposcultura. Boa, José. B. Eu fiz besteira, não tem desculpa. Eu fiz bariátrica. Eu fiz blefaroplastia. Eu fiz botox capilar. Eu fiz bioplastia. P. Eu fiz ProErd. Eu fiz parte da Ku Klux Klan. Eu fiz promessa para que Deus mandasse chuva. Eu fiz parte do Ku Klux Klan livro PDF. Eu fiz ProEd. Perceberam? Não fiz ProEd. Eu fiz isto e dei ao Ed. Eu fiz ProEd. Errou! Agora um R. Eu fiz redução de estômago. Eu fiz redução de mama. Eu fiz rinoplastia. Eu fiz radiofrequência. Eu fiz regressão. Fiz espaço. E agora eu fiz o Enem. E agora eu não fiz o ENAD. E agora? E essa música eu fiz agora. E agora, pessoal, para terminar, vamos pesquisar para que serve. Para que serve o gengibre? Para que serve a pílula? Para que serve a história? Para que serve a internet? Para que serve a vaselina? Pessoal, a terceiro, para que serve a história? Realmente nunca cheguei a saber. A cultura geral. Vais precisar saber isto. Não, tipo, nobody cares. Vamos pôr um A. Para que serve a pílula? Não, vai dar o mesmo. Só mudar o gila. Um S. Um E. Para que serve o Excel? Para que serve estudar? Para que serve Ilidel? Para que serve erva doce? Para que serve Exid? Um I. Para que serve ibuprofeno? Para que serve Ilvico? Para que serve iCloud? Para que serve iodo na gravidez? Para que serve Indral? Vamos pôr agora um B. Para que serve BCAA? Para que serve Buscopan? Para que serve Biafine?
Para que serve bacitracina? Para que serve bicarbonato de soda nos bolos? Para que serve P. Paracetamol, Podes Origine, Pevaril, Pancreoflato e Picalma. M. Ainda não tínhamos posto nenhum M. Para que serve magnésio? Para que serve memória RAM? Para que serve manjericão? Para que serve metformina? Para que serve maxilase comprimidos? E pronto pessoal, o vídeo foi isto, espero imenso que tenham gostado, não se esqueçam de deixar já o vosso like, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos para o canal crescer, não se esqueçam, basta mandarem o link do canal para os vossos amigos e digam subscrevam, acreditem, é bastante importante para mim, acionem os favoritos, comentem o que acharam, comentem ideias novas para os novos vídeos, se tudo o que quiserem podem comentar, eu vou ver, portanto é isso, vejo-vos no próximo vídeo e tchau!